Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender três coisas interessantes nessa aula. Uma condicional com múltiplas variáveis ou condições, um atingir meta, comando atingir meta e o comando gerenciador de nomes. Vamos começar analisando essa condicional longa aqui, ok? É bom que você vá treinando e assista essa aula quantas vezes necessário para entender claramente esse comando aqui. Observe que eu tenho 1C, 2C, 3C, 4Cs dentro de uma mesma função, ok? Vamos analisar então? A ideia aqui é estabelecer quem será o classificado para as finais e para isso ele tem que aparecer o número 1, ou seja, ele for o melhor. O outro, como consequência, será o número 2, ok? Então são duas semifinais, onde eu quero definir quem se classificou baseando-se em critérios de desempate. Propositadamente eu fiz com que um time ganhasse, cada um dos times ganhasse uma vez. Então os dois, nos dois jogos das semifinais, ficaram com 3 pontos. E a primeira condição que eu vou analisar é se em G8, que são os pontos desse primeiro time, for menor do que a pontuação do time abaixo, ele será o segundo colocado, ou seja, não vai para as finais. Então, pontos é o primeiro critério a ser analisado. Se ele for menor, ele já dançou. No caso, ele não é menor, ele é igual. Então, eu não posso já estabelecer ele como primeiro colocado, está empatado. Nós precisamos analisar o segundo critério. Vamos ao segundo. N8 são os saldos de gols. Ele está menor do que o seu adversário? Não, ele é maior. Mas aqui ainda eu não posso dar a certeza absoluta que ele já está definido como o número 1. Eu preciso continuar analisando os critérios, ok? Então nós vamos analisar o terceiro critério também. Por esse critério, aqui eu estou dizendo o seguinte: se ele for menor, ponha 2. Não é menor, então ele vai tentar buscar a próxima condição, que seria saldo de gols. Aqui ele já estaria vencendo, já está satisfazendo uma condição. Então ele segue para a próxima condição, que está em L8, que seria gols prós. Aqui já define que ele foi o melhor colocado, que é o segundo critério. Mas eu continuo analisando a função na hipótese desse número não fosse claramente definido. E assim ele foi para o próximo. E também já definiu como sendo maior e não menor. Tá certo? Ou seja, ele não vai ser 2. Não vai ser o segundo colocado nem pelo critério de saldo, nem pelo critério de gols prós. Muito bem. Vamos analisar a última condição, que é analisar se os gols prós são iguais. Se eles forem iguais também, que seria a última condição, só me resta uma última alternativa, que era fazer o sorteio. E o sorteio a gente faz com a função aleatório entre, que você já aprendeu, entre 1 e 2, ou seja, vai ser primeiro ou segundo colocado no sorteio. Bom, não é o caso, ou seja, não foi para sorteio nesse caso, ele é o número 1, porque ele já venceu em saldo de gols e em gols prós. Então, embora eu tenha 4 condicionais, bastou chegar na segunda condicional já para eu ter a resposta aqui em N8. Eu já sabia que ele não seria 2 por aqui. Aqui ainda tinha uma dúvida, né? Estava no empate. Mas nessa segunda eu já sabia no visual. Mas eu preciso estabelecer todos os critérios e eu vou dizer para o porquê. Vamos analisar a mesma fórmula no grupo de baixo. Veja lá. Em G12 eu tenho uma situação igual. Em N12 e N13, idem, os dois times têm saldo 0 de gol. Na outra condição em L12, puxa, até os gols prós são iguais. Só me restou uma última opção, analisar ainda se eles são iguais. E eles realmente são iguais, ou seja, nenhuma das condições até agora satisfizeram para eu definir quem é o primeiro e quem é o segundo. Então ele vai para a última e derradeira opção, que é calcular aleatoriamente quem vai ser o primeiro e o segundo colocado. Isso seria o sorteio. Muito bem. É assim que essa função funciona. Se eu pegar o F2, F12 e dar Enter, vamos fazer algumas vezes aqui, ó. Veja como aleatório pode mudar de 1 para 2, por isso que é
aleatório, tá? Então, o segundo grupo decidiu no sorteio. Muito bom. Agora vamos aprender um pouquinho sobre atingir metas. Suponha que eu queira que o time Pirate Gum seja classificado. Para que ele seja classificado, eu teria que ter uma condição, uma meta. E essa meta seria transformar esse saldo de gols em saldo positivo, em prejuízo do seu adversário. Para fazer isso, vamos entrar no menu Dados, Teste de hipóteses. Vamos entrar aqui como atingir meta. E aí eu quero que essa célula, que está brilhante, ela veio para cá, N9, seja igual a saldo 1, positivo, saldo de gol positivo. Alternando qual célula? Tem que ser uma célula onde tem uma função. Então vamos lá. Perdão, uma célula que seja constante. Então vamos lá. Procurar essa célula entre os confrontos da semifinal. Bom, eu queria que o Pirate Gum classificasse, então para isso ele precisa melhorar os seus pontos. Então vamos fazer aqui Pirate Gum, o máximo é 2, Pirate Gum em casa, e o máximo dele já está aqui, ele está com o máximo em tudo, então vamos variar esse número aqui. Ou seja, piorar os gols de Porcs, porque o Pirate Gum já está nos seus limites. Então, confirma e dá um OK. Ponto. Dá um OK. Veja só, ele já inverteu a situação. O Pirate Gum agora tem um saldo de gol positivo. E o confronto da semifinal, que estava 4-3, virou 4-1, para que ele pudesse se classificar. Ou seja, a condição de ele vencer seria ganhar de 4-1, porque já teria perdido de 4-2 o primeiro confronto. Tá certo? Então, esta é a forma de utilizar o atingir meta. Você coloca uma meta, né, numa fórmula, no caso aqui é uma fórmula, para chegar num determinado valor, variando uma área ou uma célula constante em algum lugar, que é o caso nosso aqui. Tá certo? Então, ele precisava do número 1. Às vezes o atingir meta faz esse tipo de coisa, deixar um número com uma dízima, mas isso aqui é o 1, tá? É como se fosse o número 1. Só que perceba que um digitado não entra, ou seja, ele não aceita essa condição aqui. Então não poderia ser esse o placar ideal para corrigir, teria que ser esse. Então vamos refazer o atingir meta para que resolva por aqui a situação, porque aqui ele não aceitou. Vamos lá de novo. Para que Pirate Gum vença sem ir para o sorteio, que tenha saldo 1. Então vamos de novo. Atingir meta, que N9 seja 1, alternando a célula. Vamos lá nos confrontos da semifinal, na pasta da semifinal, que os gols de Porcs sejam mudados. OK. E ali já inverteu. Vamos ver o que aconteceu nos confrontos. Porcs passou a fazer, ele venceu mais de 3-2 e não 4-2 como estava, e com isso o saldo ficou favorável a Pirate Gum e ele venceu e foi classificado. Bom, aqui embaixo está a fórmula da classificação. Esta fórmula aqui é uma fórmula criada dentro do gerenciador de nomes, por isso que eu coloquei finalista underline 1, é uma fórmula que está embutida dentro do gerenciador de nomes, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Clica ali em gerenciador de nomes, no menu fórmulas. Você vai ver que eu criei 2 nomes aqui. Vamos analisar o primeiro nome. Eu vou editar aqui para você interpretar comigo. Finalista 1, que é o que eu usei aqui. Se lá na tabela das semifinais, que é aqui, em C8 tiver o número 1, então coloque o nome do time que está em E8. Não é o caso. O número 1 é o Pirate Gum. Por isso ele colocou o que está em E9. OK? O que eu fiz foi criar um nome com uma fórmula embutida nele. Certo? Então, para você criar um novo nome, você aperta aqui, novo. Aí ele pede que você defina o que você vai fazer. Aí você coloca aqui do jeito que você quiser aqui
a fórmula, a função. É só escrever aqui a função como eu fiz aquela condicional, tá certo? Estou cancelando, eu fiz o mesmo para a finalista 2, só que analisando os resultados dessas duas células, e ele trouxe aqui para baixo. Então, finalista 1, finalista 2. Bom, estude bem aí como é que faz o gerenciador de nomes, o atingir meta, e especialmente condicionais com múltiplas condições embutidas. Um grande abraço e até a próxima.